bom, pelo menos nos resultados, quando a gente olha os resultados, parece que a gente está andando para trás, né? O Brasil que conseguiu ali o vice em 2007, né? A gente lembra, inclusive, que aquela seleção tinha tudo para ser campeã, a Marta foi artilheira daquela Copa, mas não aconteceu, né? E nas últimas 2 edições da Copa do Mundo, o Brasil parou nas oitavas de final, né? Está acontecendo no mundo um processo natural de evolução do futebol feminino que o Brasil não está acompanhando, ou talvez ele esteja demorando para acompanhar? Acho que sim, acho que também uma questão de rejuvenescimento da seleção brasileira, né? Que começou em 2019. Acho que a Pia, ela, enfim, tem muitas críticas à Pia, mas uma das coisas que a Pia fala bastante em relação à CBF, não de uma forma muito direta, não de uma forma muito óbvia, mas de uma forma discreta, né? De falta de olhar com mais atenção, com mais cuidado, com mais atenção mesmo. A CBF só começou a olhar melhor para a seleção em 2019, que é quando ela tem toda essa retomada, aspas, retomada, muitas aspas, da atenção ao futebol feminino, então tem as obrigações com os clubes, e aí a Pia chega para poder comandar a seleção feminina, e aí também tem uma revolução nas seleções de base. Aí eu acho que sim, as seleções de base elas foram as que mais tiveram avanços e mais evoluções, né? A sub-20, a sub-17, os trabalhos ali da Simone Jatobá, do Jonas. Então são trabalhos muito interessantes que tiveram resultados dos últimos anos, mais do que a seleção principal em si. Mas esse lance da renovação, né, que falam tanto da seleção feminina, não acho que tenha acontecido tanto, não acho que tenha tido tanta revolução assim com a chegada da Pia, mas eu acho que é muito um processo do descaso da CBF com a seleção brasileira. Para mim é inadmissível ter que comemorar o fato da seleção ter chegado lá para a Copa do Mundo com um jatinho particular e com roupas personalizadas, algo que a seleção masculina já convive há décadas. Então, assim, é inadmissível para mim ter que comemorar isso, porque é algo que já deveria acontecer há É muito tempo, básico, né? Deveria básico, ser o básico. mínimo. Então, assim, a gente vê quanto que está atrasado o trabalho da CBF em relação à seleção feminina e os resultados mostram isso, né? Pela primeira vez a seleção feminina teve um centro de treinamento ali, centro de treinamento aspas, né? Mas um lugar só dela para se preparar ali para a Copa do Mundo, né? Um cantinho só dela para poder, porque isso envolve muita coisa. Você tem um lugar só para você, você consegue se concentrar realmente naquilo que você precisa. Ter esse lance do jatinho, poxa, isso tudo faz muita diferença para as jogadoras. Então, isso você está acontecendo essas coisas pelas primeiras vezes, mostra o porquê que a gente tem nos últimos 3 anos parado nas oitavas de final. E a última vez que a gente fez uma grande campanha foi em 2007, quando a gente foi vice-campeã. Chegou muito perto desse título e depois só foi ladeira abaixo, vamos dizer assim. Fora os trabalhos ruins também que foram sendo praticados na seleção e a CBF parece que não estava vendo nada disso. Então, assim, explica muita coisa. Enquanto isso, as outras seleções em outros lugares no mundo foram fazendo trabalho contrário, né, de avanços e tudo mais. Você vê que de 2019 para cá o trabalho evoluiu, principalmente com a Pia, também com o fortalecimento do Campeonato Brasileiro e com novos talentos, né, esse processo de renovação que já vem acontecendo há um tempo. Dos últimos 4 anos para cá, como que você vê a situação da seleção? A seleção teve uma melhora em relação ao que tinha antes, né, o trabalho que estava sendo executado antes, mas não acho que tenha sido uma melhora tão absurda como vendem. Me incomoda muito algumas coisas em relação à Pia, um olhar meio europeu, assim, de achar que não tinha nada aqui, ela chegou e fez um grande avanço, assim. A seleção brasileira sempre foi uma das melhores do mundo. Então, assim, já começava daí. Não era uma seleção que nasceu do nada, não é uma seleção que nunca conquistou nada. Então, assim, é uma seleção que já tinha um trabalho interessante. É claro que ela chega, evolui em muitos pontos, mas acho que não teve uma evolução tão drástica assim para ter tanto fuzuê assim com a Pia. Eu esperava muito mais dela. Sinceramente, quando ela chegou, eu esperava que fosse ser uma revolução muito maior, que ela fosse promover jogadores, que ela fosse trazer jogadores que
são destaques aqui no Brasil e, enfim, no mundo, e continuou numa mesmice ali, em algumas posições, algumas coisas que para mim não fazem muito sentido. Acho que a seleção perdeu muita identidade dela do Brasil mesmo individual, do drible, daquela coisa mais da ginga do Brasil dentro de campo, e se tornou uma coisa meio europeia, assim, né? O Brasil funciona, o jogo da seleção funciona muito pelos corredores, e muita velocidade, pouca criatividade. O meio-campo do Brasil não existe muito. Então acho que perdeu algumas coisas que antes a gente tinha e com ela acabou se perdendo por conta do estilo de jogo dela mesmo. É o estilo de jogo dela. Mas acho que não encaixou tanto assim com a seleção. Por exemplo, algumas coisas também não concordo. Agora, a Nicole foi cortada da seleção e ela chamou a Angelina. Poxa, a Angelina tá há 1 ano sem jogar por conta de uma lesão. A Aline tá voando na Ferroviária. Para mim, não tem justificativo essa convocação da Angelina ao invés da Aline, por exemplo. Da mesma forma que para mim não tem justificativa a Bárbara estar lá, não está fazendo nada no Flamengo que resulte a uma convocação, enquanto a Luciana ficou fora dessa convocação. Então, e a Mônica, Thalita? A Mônica, não tem justificativa também. Bárbara, Mônica não estão jogando fino da bola para terem sido convocadas. Então, assim, não faz sentido algumas coisas que ela insiste. Tamires de lateral. Ela não faz isso no Corinthians. Então, assim, são coisas que, para mim, realmente não entendo. Tenho muito mais críticas do que elogios ao trabalho da Pia. Mas espero que eu queime muito minha língua e dê tudo certo.